Saudações jurídicas, pessoal. Francisco Egito, advogado, sou anfitrião e idealizador do podcast Ação Jurídica e hoje nós falaremos sobre direito imobiliário, mercado imobiliário, ações jurídicas e trago aqui três grandes convidados. Ao meu lado, Carlos Gabriel Feijó, advogado especializado em direito imobiliário, sócio do Bragança Feijó Advogados e vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Rio de Janeiro. Do meu outro lado, meu querido amigo Haroldo Lourenço, mestre e doutor em Direito e PhD também, e um grande idealizador de mentoria para advogado, que faz um trabalho esplêndido para direcionamento dos advogados para a área, para a advocacia, para a atuação. Aqui em frente a mim, Carlos Matheus Monteiro, advogado também especializado em Direito Imobiliário, sócio da Francisco Egito Advogados, advogado com grande experiência prática em processo, atuação, e nós teremos um rico bate-papo hoje, muito interessante sobre essa área tão promissora. Vou passar a palavra para os colegas, não sem antes agradecer aqui um pouquinho dos nossos patrocinadores, aqueles que estão possibilitando, né, que esse programa possa acontecer. Francisco Egito Advogados Associados, especialistas em Direito Imobiliário e Condominial, CBE Pejur, pós-graduação na área jurídica, com especialização em previdenciário militar, trabalhista, imobiliário e condominial. A ANACRIM, Associação Nacional de Advogados Criminalistas, a associação que mais cresce no Brasil. Faça carreira, siga a associação, tem apoio, tem a networking, acesse www.anacrim.adv.br e conheça a associação que nasceu para defender a advocacia criminal Estado Democrático. Ao longo do programa, vou agradecer outros patrocinadores também. Bom, com a palavra aqui, Carlos Gabriel. Fala um pouquinho, Gabriel, perspectivas para o mercado, para a atuação da advocacia, né? Essa é uma área que é só judicial, essa é uma área que o advogado atua também no meio extrajudicial. Como é que você vê o mercado em geral para o advogado atuar? Bom, primeiro agradecer o convite, Francisco, agradecer o convite, Matheus, Haroldo, parceiro de longa data para a gente conversar. A minha percepção acerca dessa coisa da advocacia extrajudicial, e sem querer já lançar uma polêmica aqui na nossa mesa, mas já lançando Se não tiver polêmica, não é Gabriel Feijó, pô. Pois é, já lançando a polêmica, eu tenho muito medo, pessoalmente, do advogado que se auto-intitula como apenas atuante no extrajudicial. Por uma razão simples. O contencioso, por todas as críticas que eu acho que a gente possa fazer ao contencioso, o contencioso ele forja muito a nossa capacidade de buscar soluções, porque no contencioso você, a não ser que você tenha um sócio, a não ser que você tenha um parceiro, e daí a importância das parcerias do próprio network, você não tem com quem se consultar para solucionar um problema. Você não pode virar para o juiz e falar assim, pô, você acha que eu entrei certo com essa ação, o pedido está adequado, não está, etc. No extrajudicial, se você tiver mesmo um advogado muitas vezes sem um preparo adequado, sem um aperfeiçoamento adequado, se ele se cercar de um profissional, por exemplo, de um bom tabelião de notas, ele vai conseguir resolver os seus problemas, e se ele não tiver o bom senso de entender que isso não pode funcionar como uma bengala, ele se torna um advogado precário com uma dificuldade muito grande de solucionar problemas. Encostado, né, basicamente. Exato. Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado para falar isso, porque não é uma crítica, é muito mais uma constatação de algumas situações que a gente vê. Então, qual é a minha ponderação? Minha ponderação é a seguinte: eu acho que o advogado que opta pelo extrajudicial, ele está fazendo uma opção muito inteligente. O extrajudicial, Haroldo fala super bem sobre isso. O extrajudicial ele tem uma capacidade de rentabilidade formidável. A gente não tem que lidar com o judiciário, que é um problema nas nossas vidas, etc. A gente sabe. Mas ele não pode ser um advogado alheio à capacidade de solucionar problemas também no judiciário. Até para ele poder avaliar quando o extrajudicial cabe e quando não cabe. Quando o extrajudicial é a única opção, ele não está solucionando problema nenhum, ele está indo pelo caminho que ele julga mais fácil. Então, essa é a minha percepção. Mas, dito isso, eu sou um entusiasta do extrajudicial. Acho que nós ainda temos um volume muito grande de demandas que poderiam ser tratadas extrajudicialmente ainda no judiciário. E o que é um contrassenso, porque o judiciário, quando ele vem a público, a reclamação principal é volume. Um volume muito grande, é muito difícil tratar isso. Então, acho que o extrajudicial ele se apresenta para nós como uma solução, mas com essas advertências que eu trouxe. Haroldo Lourenço, eu sou fã dos livros de John Grisham. Ele é um contista americano, ele escreve sobre a advocacia. Temos ali Tempo de Matar, Dossiê Pelicano, A Confraria, né, vários livros que retratam, né, de forma realístico-ficcional, né, de um lado e de outro, a atuação do advogado americano. E eu me recordo que alguns livros, nas grandes bancas, né, de advocacia americana, escritórios internacionais, enfim,
o advogado da área imobiliária ele era muito secundário, ele era um advogado assim menor. Tá? E nós vemos que isso, pelo menos no Brasil, né, vem mudando de figura. O advogado da área imobiliária ele não é aquele só que lida com a despachantoria, com uma documentação outra, no extrajudicial, talvez mais simplificado, até porque o extrajudicial vem ganhando muito corpo hoje. E as ações imobiliárias, elas são multidisciplinares e elas testam a capacidade do advogado de dominar vários temas. Qual é a sua opinião a respeito, né, do que eu estou colocando? Se o advogado da área imobiliária, ele deixa de ter um papel secundário, ele ganha um grande vulto, ele não é só um assessor de locação de compra e venda, e nesse lugar que o Gabriel Feijó fala com a crítica para o extrajudicial, mas também enaltecendo a possibilidade que o extrajudicial traz. Qual é a sua visão assim, panorâmica sobre esse ponto? Isso porque o Egito é meu amigo, hein? Olha a profundidade da pergunta que ele mas jogou a bola pra mim, né, cara? Ele falou, opine sobre. Era assim, não. Olha o que ele joga pra mim. Primeiro ele falou que eu sou um PhD, jogou a resposta lá em cima, né, gente? Mas, gente, primeiro agradecer a participação. E aí, Haroldo? A advocacia. Deixa eu dar uma enrolada pra eu pensar. Peraí, gente, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto Doação Jurídica. Conte comigo aqui nesse projeto sempre. É um prazer a gente poder estar conversando aqui. Divulgue para os seus mais de 100 mil seguidores. Peçam para nos seguir. Eu preciso ganhar pelo menos uns 5 mil seguidores hoje. Então tá, vai estar lá no link desse vídeo lá no YouTube embaixo, o link do meu perfil no Instagram, por favor, para ir lá e me seguir, acompanhar, aumentar meus seguidores. Eu tô pensando por onde eu começo a minha resposta sobre essa pergunta tão complexa dele. Mas, gente, fora de brincadeira, isso é um fato que ele está colocando e é interessantíssimo a gente estar refletindo sobre essas coisas. Por vários aspectos, vou tentar mais ou menos aqui, como a gente fala hoje, tem tantas camadas nesse assunto. Primeiro, todo mundo aqui nessa mesa, advogados, experientes, ninguém teve direito imobiliário na faculdade. É fato. Você estudou um pouquinho de civil, dentro do civil parecia um cara que falava de uso capião, aparecia uma outra forma de contrato. Frustrante. Alguém estudou condominial na faculdade? Não estudou. Então, assim, o direito imobiliário, nesse aspecto, ele fica prejudicado. Quem estudou, pelo menos, teve uma matéria eletiva na faculdade sobre advocacia extrajudicial, como o Carlos Gabriel falou. Ninguém teve. Então, a gente foi aprendendo na pancada, no dia a dia. Nem existia isso. Cara e coragem. Cara e coragem. Na minha época, o que se mais falava era o tal do divórcio extrajudicial. Eu estava lá saindo da faculdade, nem fala sobre esse assunto hoje em dia. Como o Carlos Gabriel comentou aqui agora, a advocacia extrajudicial é interessantíssima, pode produzir resultados muito rápidos, mas eu também concordo e trago outro argumento para reforçar o que ele falou. Hoje é muito fácil as pessoas venderem na internet, vai fazer o extrajudicial, vai ganhar dinheiro. Tem tantos assuntos que as pessoas vendem hoje como se fosse uma coisa fácil, né? Tivesse uma fórmula mágica, não é. Para começar, para o início, a cultura brasileira, infelizmente, a cultura é combativa. Você na faculdade, você aprendeu a chamar seu amiguinho aqui na mesa de ex-adversário, você chama outro de adversário. Ninguém tem essa cultura de consenso. A relação adversária não é cooperativa, né? Não é cooperativa de jeito nenhum, de jeito nenhum. Um outro ponto que você puxou da advocacia americana, a influência que tem nesse aspecto, é também pensar no âmbito comercial, empresarial da advocacia. A gente estava conversando aqui em off um pouquinho, o contencioso te dá alguns traquejos importantíssimos, mas o advogado também não sabe ponderar, precificar o seu trabalho, ponderar economicamente se essa causa é ou não é interessante para a carteira dele. E ele vai pegando o processo, a verdade é essa. Vai botando na carteira, quando ele vê, está com uma carteira de 200, 300 processos, uma pessoa que advoga sozinha, está começando sem estrutura e não tem nem noção, projeção da rentabilidade daquela carteira dentro do escritório. A advocacia americana não faz isso. Daí a hora de trabalho. Quanto custa a minha hora para eu estar aqui nessa causa? Quanto tempo você vai demorar na projeção? Cobrança de time sheet de honorário. O advogado, tem muitos que não conhecem isso, não sabe quanto vale a sua hora de trabalho. Então ele não tem essa percepção. Isso é um grande desafio, gente. Um desafio enorme, principalmente para a jovem advocacia, que não vai ver nada disso que a gente está discutindo aqui na faculdade em momento algum. Talvez ele comece a aprender depois de 3, 4, 5 anos de advocacia perdendo e dinheiro, sinta a necessidade, perdendo dinheiro. Vamos falar, não sei se estou sendo bem claro aqui. Quantos aqui que estão vendo esse vídeo, esse corte, seja lá o que for, já pegou causa e cobrou errado na sua advocacia? A maioria não sabe do preço. Não sabe do preço. Então o cara pega uma causa, não tem noção de quanto ele vai te projetar economicamente, não sabe precificar honorários iniciais, intermediários, finais, não tem nem noção da hora que está trabalhando. Eu posso falar para você, grande parte dos advogados que eu conheci não sabiam precificar. Não tinham noção do benefício econômico que o cliente pode ter, do tempo de trabalho que vai ser despendido, da complexidade técnica da causa, não conseguia fazer essa leitura e também não sabia dar valor ao seu próprio trabalho. O Matheus, por exemplo, ele é uma exceção a essa regra, ele consegue fazer a leitura completa e precificar, mas a maior parte dos colegas que eu conheço tem muita dificuldade nessa parte aí. Eu assino embaixo porque eu já escutei a palestra do Matheus na minha mentoria e foi nesse aspecto. E é isso, é importante.
esse olhar técnico, empresarial, negocial, financeiro da advocacia, Sim. falta muito no mercado. Muito, muito, muito. A gente não tem uma formação dessa, não tem formação em gestão, empreendedorismo. Nenhuma. O advogado sai com uma injeção cavalar de teoria e olha lá, ainda pode fazer essa abertura, um grande parênteses, algumas faculdades não entregam nem isso, e o cara segue uma formação zero nesse aspecto. Mas isso tem um fator interessante que é o seguinte, uma coisa que está mudando, inclusive, o Haroldo é a prova disso, que isso está mudando, eu também me encaixo nisso, que é, durante um tempo razoável, houve uma dissociação entre a academia e a prática, e poucos advogados eram professores efetivamente. Perfeito. O que você tinha, quem estava dando aula? Porque o advogado, ele gasta muito tempo, gasta muita energia. Hoje, por conta da tecnologia, a gente consegue ter mais tempo para fazer coisas. Antigamente não tinha. Imagina, você para ir ao fórum, eu peguei essa fase final, você tinha que boletar. Tinha que, imprimir boleto. Não, traduz o que é isso, que as pessoas não sabem. Você tinha que chegar numa máquina. As pessoas não sabem o que é isso. De justiça, tinha uma máquina. Tinham várias máquinas, elas foram diminuindo. Essa máquina, volta e meia, estava sem a bobina de papel, que isso é um ponto importante registrar. Você entrava numa fila, imprimia um relatóriozinho, como se fosse um andamento do processo, e você tinha uma norma do tribunal que você só podia ir falar qualquer coisa do processo se você estivesse de posse da boletinha. Perfeito. E por que a prova é que a regra era essa? É que depois veio um ato do tribunal dizendo que a boleta não era obrigatória. Porque antigamente era obrigatório. Mas é isso aí. Isso é loucura, mas é isso aí. Então a gente gastava muito isso tempo. Isso lá na frente, pô. Eu cheguei na época, quando eu era estagiário, livro tombo. Não, faz isso não. Não, nem menos. Tá na época da transcrição, não tinha nem matrícula. Aí era processo à mão, Francisco. Na época do Egito não tinha nem matrícula no RGI, era transcrição. Francisco falou isso, eu vou falar uma experiência. Eu tive poucas experiências, mas eu tive 2 vezes e tomei uma bronca violenta, e isso me ajudou a me forjar. Inventário daqueles velhos. Fui eu lá na vara de órfãos, na capital. E aí, cara, o processo, ele era costurado. Comum, aquela agulha de saco de barbante sisal. E aí eu peguei o processo... Daí o fechamento cerrado. O cara costura... Fiz vista do processo, peguei o processo, fiz carga do processo, levei o processo, voltei, descosturei, não costurei. Eu tomei um sabão do na ocasião, e falou assim, agora você vai ter que costurar o processo. E fui eu lá tentando amarrar o processo, fazer lá aquele origami. A duras penas não consegui, pedi arrego, falei, olha, não consigo. Me ajuda, por favor. Eu não tenho capacidade técnica. O cara foi lá e me ajudou a fazer o negócio. Entendeu? Mas isso tudo para dizer o seguinte, então essa dissociação que havia, eram muito poucos advogados ensinando para o estudante o que era advocacia. O estudante aprendia advocacia no estágio, e aí o estágio é sorte, né? Você pode cair num escritório muito bom, num escritório muito ruim. Ou então, esse cara nunca ia ter contato real com a advocacia, a não ser no momento em que ele começasse a advogar efetivamente. Até mesmo porque eu vivi essa experiência, não sei se o Haroldo viveu, eu estagiei em órgão público. Estagiar em órgão público ficar fora da realidade. Sim. Lembro que a Defensoria Pública, quando eu estagiei, você não ia segunda, não ia sexta, cumpria umas horinhas e tal. Quando eu entrei no escritório, o negócio ficou diferente. Mas então, assim, eu acho que a culpa também, além, claro, da ausência de uma disciplina, das cadeiras, é também a ausência de um tutor, de um mentor, de um professor que possa transmitir essa experiência. Isso está mudando. Porque como a advocacia agora tem mais tempo, graças a Deus por conta das tecnologias, agora a gente tem conseguido, eu pelo menos, Haroldo, vocês, a gente tem conseguido se dedicar a lecionar, se dedicar ao magistério e transmitir isso. E isso é interessante, como as pessoas gostam disso. Às vezes o professor não é nem um cara tão afiado na teoria, mas se o cara tem uma boa didática e ele sabe transmitir as suas experiências, exatamente. Às vezes as pessoas se apaixonam por aquilo, porque elas não têm, é o que elas de fato necessitam, elas demandam, né? Posso fazer um... Vai, Matheus, por favor. Não, desculpa, não, tranquilo. Então, gente monopoliza, comigo, Gabriel, que ferrou. Verdade, eu até falei pro Francisco, caramba, Carlos Gabriel Feijó. Eu falei pra não convidar. Chamou nós dois. Até falei, caramba, Carlos Gabriel Feijó e Haroldo. Meu Deus do céu, os dois... É um poço de informações, de conhecimento. Vou passar bastante coisa. Tagarelas. Tagarelice. Então, gente, trazendo um compilado, né, de informações, eu acho que realmente uma das maiores dificuldades assim, do jovem advogado, principalmente, é não estudar sobre vendas, é lógico, para saber precificar o próprio serviço. Pelo fato dele não saber, conforme o Dr. Haroldo falou, aprofundadamente sobre direito imobiliário, direito condominial, então ele não vai saber o trabalho que ele vai ter para desempenhar os serviços. Então isso acaba trazendo uma grande dificuldade para precificar.
Por exemplo, ele sabe que ele tem que ganhar dinheiro dele, lógico. Ele sabe que ele vai ter um trabalho a desempenhar, mas ele não tem noção do tempo, não tem noção da complexidade. E ele não tem noção, muito menos, dos custos que ele vai ter para fazer aquele processo. Eu falo por mim, meu primeiro processo que eu peguei, eu cobrei R$600. Ele demorou, acho que, 6 anos. Eu devo ter gastado R$9.000 com aquele processo. Isso é Então, comum, cara, muito isso é comum. Então, acredito que muita gente deve ter passado por isso. Sim. E, ao mesmo tempo, nós vemos também a necessidade, conforme eu falei na mentoria também do Haroldo, é que os advogados também precisam saber fazer gestão, sabe? Gestão do próprio escritório, Sim. gestão de tempo também, Carreira, né? da carreira, tudo isso. Fazer marketing também, não é nada de criminalizado, não é uma coisa errada. Acho que o advogado tem sim que fazer seu marketing pessoal, ele tem que aprender a vender, né, os seus serviços também. E não adianta nada o advogado ter um nível técnico altíssimo, se ele também não souber passar esse nível técnico para outras pessoas. Então, é bem interessante mesmo. Sobre a advocacia imobiliária, então, vocês acham que ela hoje tem uma complexidade técnica? Ela começa por áreas mais simples, como locação, compra e venda, documentação, mas ela tem um alcance muito grande que o advogado imobiliário ele tem espaço de mercado, espaço para trabalhar, desde causas mais simplificadas até causas mais refinadas, como uma incorporação imobiliária, como... Então, assim, acho que tem um ponto importante para a gente levantar, que é o seguinte. Isso é um erro, é uma insistência que a gente tem que superar, que é o seguinte. Locação, condomínio, não são áreas mais simples. Elas são tratadas como áreas mais simples por uma razão. Porque você tem profissionais de outras áreas que atuam sobre estas matérias. E por conta disso, como eles não têm o nosso conhecimento, a nossa bagagem, eles obrigatoriamente têm que simplificar esses processos. Mas, por exemplo, o regime especial da propriedade, que leva ao condomínio edilício, é um dos regimes mais complexos e mais mal feitos que nós temos dentro do nosso sistema. Não é à toa, quando a gente vai estudar direito civil, a gente entende que o regime condominial ele é sempre excepcional. O condomínio ele tende à sua extinção. É a natureza do condomínio acabar. As coisas não são feitas para serem compartilhadas. Ação de divisão, extinção... Elas não são feitas para serem compartilhadas. Você vê que exclusiva. você analisa lá o código, você pouquíssimo vê sobre cooperação no regime condominial, é muito mais de como é que paga, como é que acaba. Essas são as dúvidas que você tem para tirar. No máximo, como harmoniza, né, para evitar diminuir os conflitos. E que é difícil. E a locação mesmo é um raciocínio. A locação, por que a gente tem também a sensação de que a locação ela é mais simples? Porque a locação ela tem uma inserção social muito grande. Né? A gente tem os dados aí do IBGE, que acho que é 22 ou 25% das pessoas hoje moram em imóveis locados. No Rio, Zona Sul, acho que quase 30%, né? Que é uma exceção. Mas a no média Brasil, é 25%, 27%. Cara, você imaginar que 25% do país mora em locação, num país que não estimula a locação, que esse é o ponto interessante. Nós não temos hoje um regime fiscal, tributário de política pública que favoreça locador ou locatário. O locatário não pode descontar isso do imposto dele, o locador paga a alíquota, se ele for pessoa física, ele paga a alíquota de 27,5%. Bizarro, né? Caótico. PJ, Aí pro cara resolver, o cara tem que montar uma empresa e todas as complexidades que se envolvem. Então, assim, não são matérias simples. Agora, o que eu posso dizer a grande questão é que a advocacia imobiliária, ela pode funcionar tanto nichando, fechando ali num determinado segmento, ou sem nichar. E nós temos profissionais muito bem-sucedidos nichando e sem nichar. Se eu tivesse que opinar hoje para um jovem advogado, eu diria o seguinte: tente não nichar tanto, porque a partir do momento que você nicha demais e que você limita a sua capacidade de conhecer determinada disciplina dentro do direito imobiliário, você perde a sua capacidade de solucionar certos tipos de problema. Então, o cara que se especializa em assessorar compra e venda, ele nunca pode fechar os olhos para regularização fundiária. Porque ele pode perder negócio porque ele não sabe regularizar. Se ele souber regularizar, ele consegue... você quer vender? Calma. Temos com um probleminha aqui, peraí, vou fazer uma adjudicação, vou fazer uma uso capião, vou fazer alguma coisa para solucionar. Mas assim, então, mais do que a questão da simplicidade, eu acho a forma como nós encaramos o direito imobiliário, e eu acho sim que por conta de iniciativas como as suas, Francisco, como as do Haroldo, enquanto um professor que se especializou em direito imobiliário com um alcance grande, o direito imobiliário ele começou a ser enxergado assim, esse negócio é um pouquinho mais complexo, e por ser mais complexo, vale mais.
Total. Verdade. Acho que esse é o negócio. Posso pegar o gancho do papo dele aí? Com certeza. Total, sem dúvida. Eu costumo falar uma frase assim, aquelas frasinhas de efeito, né? Eu costumo falar que o direito imobiliário é democrático. É isso aí. É democrático demais. Isso aí. Eu posso casar aqui, ó. Nós estamos aqui no estúdio, deve ter, sei lá, 7, 8 pessoas aqui dentro. Eu tenho certeza que é capaz de alguém aqui nessa sala ter uma questão de direito imobiliário. Na família, um imóvel irregular. Na família, um inventário por fazer. Alguma coisa. Mora num condomínio. Verdade. Cara, como é que. Duvido que alguém que não mora em condomínio tem que morar, não tem solução. Mora no condomínio, o direito imobiliário é democrático. Todo mundo um dia na vida vai passar pelo direito imobiliário. Não tem como escapar disso. Vai bater, tem solução. O aspecto que ele falou de nichar, acho importantíssimo isso. Nós na faculdade, as pessoas na faculdade, os advogados na faculdade não saem com essa percepção. Quanto mais você se valoriza, você melhora a tua qualidade de trabalho, melhora os teus recebíveis, seus honorários, porque você é um cara especializado a partir daquilo. Agora, tomar cuidado para não nichar demais. Eu sou advogado no direito imobiliário. Ponto. Acabou. Posso até no máximo, e falo sem nenhum problema, eu sou mais focado no imobiliário urbano, menos no rural. É um aspecto, é um corte que eu fiz na minha advocacia. Mas o que ele falou, faço todas as áreas cíveis, todas as áreas imobiliárias, dentro do direito urbano, vamos falar assim, na área urbana do imobiliário, faço todas. Não vejo necessidade de nichar só em condominial, não vejo necessidade de nichar só em uso capião, mas está ok, tem muitos advogados que já na percepção de negócios, como o Matheus estava comentando, e já tive alunos, advogados que eu já conheci, que eles atuavam num bairro, numa região oceânica, por exemplo, não sei se vocês têm essa, você falou de índices agora, se você chegar, por exemplo, Búzios, Rio de Janeiro, é tudo posse. Posse. Você encontra, Egito, contratos de gaveta. Qual é aquela primeira praia lá mais famosinha lá? Jeribá. Contrato de gaveta, aquela que está sendo feita lá com o campo de golfe, que a pessoa entra logo no início, não sei o que. Mansões, eu já vi. Contrato de gaveta, mansões de 3, 4 milhões, Egito. Papel. Posse. Chamaram papel de pão. Posse. Contrato de gaveta. Gavetão. E eu conheci uma advogada nessa região que só fazia regularização de imóveis. Uso capião, essas questões. Só isso. É possível, mas tem que ter essa visão de negócio e entender. Ela advogava nessa área específica. Eu advogo no Rio de Janeiro, meu escritório é no centro do Rio, tem um escritório em São Paulo. É mais difícil eu nichar esse nível para fazer só esse tipo de advocacia. Mas eu garanto que ela estava perdendo negócio. Mesmo também concordo, não vejo necessidade disso. Bons negócios. Bons negócios. Até porque esse cliente vai trazer outros serviços correlatos. E aí vamos lá, vamos assim, não é faca nos dentes, mas se eu posso guardar meu cliente dentro do meu escritório e evitar que ele vá para outros escritórios, é ótimo. Então, concordando com o Dr. Feijó e com o Dr. Haroldo, eu acho que quando o advogado está começando, ele de fato tem que ir para todas as áreas, mas ele tem que se mostrar especialista em algumas áreas específicas. Pelo menos para se impor como especialista e conseguir passar mais credibilidade. Eu tinha até dado um exemplo no outro podcast que foi sobre o ortopedista, que foi o seguinte: quando você vai procurar um médico para tratar da sua mão esquerda, por exemplo, você vai contratar um médico especialista em todas as áreas, que se coloca como especialista em todas as áreas, ou você vai direto no especialista que trata diretamente daquele osso. Talvez seja uma percepção de valor para você vender talvez aquele produto que te traga mais rentabilidade, que chegue de forma mais recorrente no seu escritório. Até mesmo o exemplo de Búzios. Talvez ali naquele mercado, ali em Búzios, o melhor produto para se trabalhar era o uso capião, era a adjudicação compulsória. Então, eu me colocaria como especialista naquela área para poder passar mais credibilidade para o cliente, para eu ser um diferencial, sabe? Entre os concorrentes, entre aquelas pessoas. E eu acho que talvez seja um diferencial legal. Assim, só para fazer um contraponto, que é o seguinte. No direito, assim como acho que na medicina, normalmente o cliente ele não tem a capacidade qualitativa de identificar o seu próprio problema. Então, por exemplo, provavelmente, vou pegar esse gancho que o Haroldo usou, que foi ótimo. Problemas de regularização fundiária. Tem cliente que vai chegar para você e falar assim, olha, eu tenho aqui uma sessão de posse e direitos aquisitivos, sei lá. Mas vai ter outro cliente que vai falar assim, eu comprei um imóvel. Exato. E vai descrever o fenômeno. Eu comprei um imóvel. Verdade. Eu acho que você cortou para muito alto, Matheus. Você está falando do especialista em joelho, no que só opera joelho. E, por exemplo, um corte muito grande. Para você chegar nesse cara, vou dar um exemplo assim, aí, usando o exemplo do médico. Às vezes você está, sei lá, com coriza, você vai buscar um otorrino e talvez seu problema seja um problema altamente específico, mas você não tem a capacidade de avaliar qual é a especialidade médica. Exatamente. Então, assim, na minha visão, e eu assim, sem de maneira nenhuma discordar efetivamente do que você falou, mas só dizer assim, qual é o cuidado? Uma coisa é você fazer um recorte de marketing específico numa área que você gosta
e que você Ah, sabe que o claro, teu público claro, local Claro. tem uma capacidade de entender do que se trata. Com certeza. Então, por exemplo, o pessoal que compra uma mansão em Búzios, normalmente tem um nível cultural, um pouquinho melhor, talvez já tenha um conhecimento um pouco mais claro acerca do que é isso. Mas não necessariamente. Então, quando você nicha demais, você acaba, às vezes, perdendo o cliente, porque o cliente nem sabe que precisa de você. Verdade. Eu vejo muito isso com a advocacia condominial. Quando o cara se vende a advocacia condominial, é óbvio que o cara sabe de locação também. Mas as pessoas não o procuram porque Sim, ele já porque se não- vendeu. não Eu sou associou condominial, mais, né? eu só sei condominial. E esse é o grande problema que eu vejo dos nossos colegas, por exemplo, no Instagram, etc. Exato. Que o pessoal tá nichando sem entender para que tá nichando. É isso aí. Então tá nichando porque alguém disse, tem que nichar. Aí o desespero de nichar. Caramba, eu só posso ser um especialista na unha do dedo, do pé. É isso aí. E aí, cara, você perde uma quantidade razoável de negócios quando o que você deveria falar é o seguinte, cara, eu sou um advogado do mercado imobiliário, eu estou aqui para resolver o seu problema. Sim. Qual é o seu problema? O que você quer? De imobiliário. Eu quero vender o meu imóvel, não estou conseguindo Ótimo. vender o meu imóvel. Ótimo. É comigo. Dá É isso para aí. mim que eu vou matar no peito e resolver. E aí o Coroto falou, se você talvez sozinho não consiga matar no peito, pega no braço de um amigo, vem cá meu amigo, você que saca mais Sim. dessa área, porque você tem a capacidade de avaliar como é que o problema se resolve. Vem cá, cara, você já fez uso de campeão extra? Sabe fazer? Me ajuda aqui que eu nunca fiz, tal, tô Sim. com dúvida. Ou então, putz, isso aqui tem um desdobramento tributário, chama um tributarista. Sim. Então, o meu medo do nichar e de orientar o nichar é a pessoa acabar perdendo negócios no momento em que ela deveria estar captando negócios. Concordo. Entendeu? Esse é o meu medo, quando a gente Sim, fala em claro. nichar. Então, assim, nichar, se isso é uma estratégia de marketing, porque você sabe que o seu público, se você já fez um estudo de mercado e tal, beleza. Agora, nichar por nichar, como uma estratégia generalista de marketing, eu tenho minha. Não é o que eu faço pra mim. Sim. Eu tenho medo de Posso dar um fazer. exemplo, Matheus? A minha visão é a seguinte, eu acho que... Então, concordo plenamente, tá? De A a Z, completamente. Hoje tem várias formas de prospecção, várias formas de marketing, várias formas de se trabalhar. Então, hoje, por exemplo, puxando já para o marketing digital, para outra área totalmente. Para o marketing digital, você tem a oportunidade de você poder subnichar ou nichar onde você vai fazer a prospecção. Você vai recortar a maneira de você se levando, apresentar, né? levando para já atender isso. aquela procura direta. Isso, levando para outro lado. Eu acho que hoje, independentemente do quem seja advogado, tem que haver estratégias. Estratégias para manter o escritório, estratégias para sobrar ali a PL, né, participação no lucro, tudo certinho. Por quê? Por exemplo, o escritório ele vai trabalhar exclusivamente sobre o distrato imobiliário. Esse exemplo. Ele vai se colocar como especialista, ele vai se apresentar como especialista com a opção com a intenção, na verdade, de prospectar em massa aquele tipo de ação. Sim. Só que, claro, junto com o distrato, pode vir atraso de obra, pode vir outras áreas, pode ser que a pessoa, você conversando, você veja que a pessoa precisa de um inventário para fazer, outras áreas, isso é extremamente importante, sabe? Isso é claro. Só que eu gosto, sabe, dessa forma de trabalhar, de nichar de uma forma e, paralelamente, mostrar também que sabe das outras, não tem problema nenhum, para saber também atender. Acho que é mais uma, como você falou, mais uma estratégia de marketing mesmo. Sim, exatamente. É mais uma coisa nichar não significa somente aprender aquele conteúdo. Significa ter uma estratégia específica para captação. Perfeito. Isso aí, concordo. O que me preocupa é isso. Não, deixa eu dar um exemplo aqui. Peraí, Getão, não me corta não, calma. Peraí, já ia me cortar já. Peraí, já tô cheio de pauta ali, cheio de pautas ali. Concordo com tudo que vocês falaram, contraponto. Vou trazer só um exemplo. Uma vez foi no Instagram, um aluno me fez uma pergunta lá, um negócio desse, estava comentando sobre divulgação dele. Ele se divulgava como advogado de sucessões. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você acha que aquela pessoa que tá ali na esquina andando, que é um engenheiro, que é um médico, será que ele sabe o que é sucessões? Não tem noção. Não tem noção, cara. Não tem noção. Ele não tem essa noção que você tá uma tentando série colocar. Da HBO, sei lá. Você tá conversando, uma série nova do Netflix, é isso aí. Isso é um problema, sabe de quê? Da faculdade. Porque nós, na faculdade de Direito, só falamos para advogados. Verdade. E o teu público não é advogado não, meu amigo. Agora, quando você fala, eu sou advogado do direito imobiliário, o cara vai falar imobiliário, imóveis, já puxa coisa pra caramba. É verdade. Ele já absorve a uso capião, ele já entende o que é, ele já entende a regularização de imóveis, ele já sabe que você trabalha nessa área imobiliária. Pode não entender o que é abertura de sucessão, essas coisas, mas ele sabe qual é a tua área de especialização. Sim. Quando eu falei que você foi muito alto, é que você pegou assim, talvez. Eu acho que o exemplo do clínico geral e o ortopedista
É mais ou menos isso que a gente está tentando colocar. Sim. O advogado hoje tem essa mania também. Ele acha que por ser clínico geral vai ganhar mais dinheiro porque ele faz mais causas. Não. Besteira, tá jogando o seu preço lá no seu valor Isso aí. lá no chão, isso não faz sentido. Aí é a mesma coisa que você falar, um ortopedista. Agora, o ortopedista de joelho já é o cara monstro mesmo, fazer a operação, a cirurgia específica, aí é outro aspecto. Se ele chegar, né, no nível desse, aí eu acho que pode até ser, você pode até nichar tanto assim, mas eu não acho legal, não. Se for rentável de Nós fato, vimos né? aí, pessoal, que o campo então de atuação do advogado ele é demasiadamente vasto, né? Nós temos muitos instrumentos extrajudiciais e judiciais que possibilitam que esse advogado possa atuar. Eu vou fazer então aqui uma pergunta para o Gabriel Feijó, depois faço uma para o Matheus, que são áreas que eles mais se identificam, né? O Matheus gosta muito do extrato e atraso de obra, Gabriel Feijó, despejo extrajudicial, ele vai falar um pouco do projeto de lei, né, que ele ajudou a conceber, o esboço desse anteprojeto. O Haroldo também fala muito de instrumentos, né? O Haroldo fala de adjudicação, de inventário, enfim, e cada um vai falar um pouquinho de uma ação ou de uma atuação imobiliária, de um instrumento na área imobiliária. Gabriel, a ideia do despejo extrajudicial, como ele foi concebido e de maneira assim objetiva, do modo como o projeto está sendo desenhado nas casas legislativas, como ele tende a auxiliar todos aqueles que trabalham no mercado imobiliário. Fala um pouquinho para a gente. Primeiro falar de concepção, né? Como é que o projeto, o anteprojeto foi concebido? Eu e o Arnon, a gente vinha debatendo, Arnon Velmovic, né, que é um colega de todos nós aqui, a gente vinha debatendo há muito tempo o porquê, era na verdade muito mais uma indagação interna. Por que uma discussão de despejo, que é uma discussão cuja cognição é fática, ela não é uma discussão de alta indagação jurídica, eu não tenho desdobramentos jurídicos muito complexos. Por que então uma discussão que a cognição é basicamente fática, por que ela precisa estar no judiciário? No seguinte sentido, o papel do juiz numa ação de despejo, por falta de pagamento, que é o recorte que o despejo extrajudicial hoje faz no PL 3.999, o juiz ele tem uma pergunta a fazer. Você pagou o aluguel? Sim, não, e se não, você tem alguma justificativa para não pagar o aluguel? E que esse desdobramento pode eventualmente se tornar uma questão jurídica mais complexa. Só que o que a gente verificou, e aí nós fizemos um estudo desse no IAB, inclusive, era que, salvo engano, 78%, 80% das ações que tramitavam no Poder Judiciário, discutindo o despejo, não tinham como matéria de fundo qualquer outra discussão que não fosse, fazendo aqui uma generalização, devo, não nego, pago quando puder. Não, o argumento de defesa era devo, não nego, pago quando puder. E é isso de N maneiras, umas mais elaboradas, outras menos elaboradas, mas era isso. E aí isso nos levou também a uma outra ponderação, que foi, tudo bem, se o cara diz devo, não nego, pago quando puder, essa ação invariavelmente será julgada procedente. É muito improvável que não seja. E a gente também buscou uma estatística, aí foi uma amostragem que nós fizemos, e a gente concluiu que 95% das ações de despejo, elas são julgadas procedentes. Então, assim, a estatística vai contra a necessidade de submissão ao judiciário. Porque o que se espera? O judiciário ele existe porque nós não somos capazes de solucionar um determinado conflito instalado quando esse conflito merece um certo debate. Quando esse conflito não merece certo debate, o bom senso deveria reinar. Então, como a atuação do juiz é uma atuação de quase que mera constatação, e nós temos instrumentos extrajudiciais há muito tempo, e aí eu tenho que reconhecer que o que nos deu muita força para fazer isso foi a inclusão positivada da ata notarial dentro do Código de Processo Civil, que a ata notarial existia antes, mas ela era um instrumento meio etéreo, né? Existe, tem uma tal. Mas quando ela entra no CPC 2015, cara, o Poder Judiciário está dizendo que use e abuse dessa bendita ata notarial. Então, quando o juiz falou, poxa, a ata notarial ela é mais do que suficiente para demonstrar, constatar aqueles elementos do despejo. É uma prova qualificada, né? E deixa para discutir no judiciário o que de fato é controverso. Uma questão jurídica mais complexa e tudo mais. E a execução, porque aí tudo bem, poder de polícia, aí a discussão é de outra natureza. Qual foi a lógica que a gente tentou empreender no anteprojeto? Quem deveria ter que entrar com a ação não é o locador. Por quê? Porque se o locador normalmente tem razão, o volume de ações de locadores é muito maior do que seria o volume de ações de locatários. É uma questão de estatística. Então, se o Poder Judiciário está pedindo para a gente, advogado, demandar menos, a melhor maneira de demandar menos inverte a lógica.
bota o cara que está se defendendo para promover a ação. Aí vai dizer, mas isso não existe no direito? Existe, todo mundo sabe que os embargos da execução são uma ação autônoma. O executado se defende entrando com uma ação judicial. Se ele não quiser, o problema é dele. Sim. Por quê? Porque eu tenho um título executivo pré-constituído, extrajudicial, pereré. Então a nossa ideia qual foi? Foi exatamente usar esses elementos para inverter a lógica. A gente usou muito o uso capião como assim, cara, se eu posso adquirir propriedade extrajudicialmente, não é possível que eu não possa despejar, reconhecer a existência do rompimento contratual, etc. Fizemos isso, o PL tramitou na Câmara, a Câmara cometeu um equívoco de ordem organizacional, que foi submeter esse PL à Comissão de Direito do Consumidor, não sei porquê, até hoje não entendemos o porquê, mas tramitou lá e na Comissão de Direito do Consumidor ele sofreu algumas alterações e acabou perdendo essa característica da inversão dessa lógica perversa que a gente tinha, de que é o locador que tem que entrar com a ação, que era o que desoneraria mais, era a nossa grande esperança que é isso que desoneraria. Mas, num geral, o projeto, na CCJ, ele está hoje sobre a relatoria da Caroline Detoni, que é, salvo engano, ainda é a atual presidente da CCJ, e nós estamos aguardando o parecer final, que tudo indica que é favorável, dos despachos que nós fizemos até agora, tudo indica que é favorável. E a ideia do despejo extrajudicial é resolver um problema de mercado que é, hoje, a gente tem pouco investimento em locação. Hoje a garantia é cara. Hoje a gente tem um desestímulo o desestímulo da própria política pública de locação, porque nós temos poucas pessoas que se inclinam a serem locadores. Porque elas têm medo do retorno daquele investimento. A gente sabe muito bem que investimento de locação, o retorno é 0,4, 0,3, 0,5 quando está muito bom. Mas você tem a evolução patrimonial do bem. Tem. Mas isso é difícil para alguém que pode ganhar 1,2. Se ele for um investidor mais qualificado, pode ganhar 1,2 no mercado financeiro. O cara vai olhar e falar, não, estou preferindo ganhar aqui o meu dinheiro mais líquido, mais rápido. Mas a ideia é, se eu puder prometer para alguém que em 3 meses eu tiro uma pessoa de um imóvel, 4 meses, a garantia fica mais barata porque eu tenho um risco menor alocado. O locador vai ficar feliz porque, poxa, ele agora tem um patrimônio que valoriza no tempo e eu posso aumentar o valor do aluguel porque eu não estou gastando dinheiro com a garantia. Então, todo mundo ganharia. Mas... Barateia também o custo nós estamos da aguardando. garantia locatícia? Não, barateia totalmente porque eu estou alocando menos risco no contrato. O risco alto é demorar a retomada. Sim. Então, assim, o despejo extrajudicial, ele tenta solucionar esse problema. A ver, estamos vendo, o substitutivo que a gente tem hoje resolve, não resolve, né? É melhor do que nós temos, não é tão bom quanto era, mas é melhor do que nós temos hoje no sistema. E, a princípio, tudo indica que será aprovado, né? Pelo menos a receptividade do mercado tem sido muito positiva para o despejo extra. Pessoal, quem quiser aprovar, quem quiser acompanhar a PL 3.999/2020. 2020. Carlos Matheus Monteiro, você que é um grande entusiasta aí das ações de distrato, faz uma visão panorâmica aí de como se fundamenta essa ação, atraso na obra, enfim. Isso é uma boa área para a advocacia poder atuar. Então, vou falar aqui, mas lembrando que o Dr. Haroldo, o Dr. Feijó, eles trabalham diretamente com os incorporadores também, né? Então a gente vai ter talvez um embate aqui. Haroldo e Feijó, assim, com todo respeito, são gigantes, mas você tem aí, né, um desafio gargantuano, pantagruélico, que é o Melim Chalub, que advoga para as construtoras da nossa cidade. Então você já tá se desenvolvendo bem aí com tantos adversários, né, possíveis adversários de alta qualidade técnica. Verdade, sensacionais. O distrato imobiliário, basicamente, é quando um comprador decide cancelar, né, a compra de um imóvel, seja por qualquer motivo, seja porque está com dificuldade financeira, seja porque a obra está com atraso. Só que tem algumas coisas, né, que acontecem nesse distrato. Tem percentuais que vão depender de cada contrato. Por exemplo, se esse distrato foi em decorrência de um erro do incorporador, né, normalmente esse reembolso é de 100%. Tá? Com juros, correção, dependendo do dano moral. Se tiver um atraso de obra, ainda tem as multas, né? A cláusula penal, tudo que envolve. E se for um cancelamento, né, unilateral ali por parte do comprador, normalmente a jurisprudência entende que o incorporador pode ter essa retenção de 25% a 10% dos valores. Basicamente isso. Hoje nós temos diversos problemas, né, que basicamente
quando o incorporador ou então o empreendimento está sob regime de patrimônio de afetação, esse percentual a ser devolvido para o consumidor é de 50%, lá na lei, né, de distratos. Tem várias coisas, né, serem estudadas por dentro aí desse patrimônio de afetação, como se de fato aquela obra está sobre esse regime, se de fato está se cumprindo todos os requisitos desse regime, e entre outras coisas. Mas mesmo estando sob patrimônio de afetação, se tiver atraso, se tiver erro por parte do incorporador, normalmente esses valores tendem a ser retornados na sua integralidade, corrigido de juros, multa, correção e tudo mais. Esse é um resumo bem breve aí sobre o distrato imobiliário. E é uma boa oportunidade para a advocacia atuar, claro. Em relação à advocacia, é uma boa oportunidade, né? Falando para advogados, é uma área que, querendo ou não, os incorporadores, falando a grosso modo mesmo, falando bem de forma bem tranquila, os incorporadores também acabam ganhando dinheiro com esses distratos, porque tem aquela retenção, principalmente quando é por parte do adquirente ali, né, do consumidor, salvo se não tiver virado já, se tiver sido feito por financiamento bancário, que aí já vai para outro lado, que já vai para a lei de alienação fiduciária, fica um pouco mais complicado. Mas quando a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor, é um pouco mais tranquilo, sabe? Então, para os advogados que atuam nessa área, costumam entendem do que estão fazendo, o que pode fazer, até onde vai o direito do cliente, sabem analisar cada um desses contratos. É uma área bem interessante, bem promissora e vale muito a pena. Muito bem. Haroldo Lourenço, ações imobiliárias ou talvez instrumentos, né, notariais registrais que o advogado possa se valer para resolver problemas do cliente e encontrar um bom nicho de mercado para que ele possa atuar. O que você recomenda aí? O que é mais pujante aí? O que é mais interessante? Boa. Pegando o gancho que o Carlos Gabriel Feijó falou agora há pouco, né, do despejo extrajudicial. Né? É uma tendência muito grande no direito imobiliário. Eu acho que do ramo do direito, a área que mais tem tido essa, que a gente chama essa palavra pesada, né, desjudicialização, ou seja, tirar coisas do judiciário e nós possamos fazê-las de maneira extrajudicial, direito imobiliário. Então é um crescimento enorme. Ratificando o que ele estava falando sobre o despejo extrajudicial, e fez uma colocação que também nunca batia na minha cabeça, por que não poderia ter também uma desjudicialização no despejo? Veja, a pessoa hoje ela vai num banco, numa instituição financeira, financia o imóvel, primeira casa dela, como o Matheus falou, é feito um contrato ali de um financiamento imobiliário, um nome horroroso para quem não tem essa intimidade, alienação fiduciária, devedor fiduciante, e se você piscar o olho e ficar sem pagar 2, 3 prestações, tudo extrajudicialmente a instituição vai fazer, aquele clássico procedimento de consolidação, vai te notificar por cartório, você tem prazo para purgar a sua mora, retomou a sua casa, vai levar a leilão e tchau para você. E a pessoa quer arrematar um leilão que tome as medidas judiciais para tirar esse devedor. Então, tem tantas medidas extrajudiciais, não vejo nenhum problema em inverter, como ele comentou, e colocar o locatário, nesse caso, que na maioria dos casos é o devedor, e ele que toma medidas judiciais. Mas, enfim, fora isso, a questão do projeto, no direito imobiliário você tem, sem dúvida, inúmeras medidas, Egito, para você atuar e advogar de maneira extrajudicial. Eu posso listar uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória extrajudicial, os inventários clássicos extrajudiciais. Só para chamar a atenção, ano passado, por exemplo, outro detalhe, quem atua de verdade no extrajudicial, quer crescer na advocacia extrajudicial, você tem que conhecer as regulamentações administrativas, principalmente CNJ. A 2, foi ano passado, então me perdi, foi em 2023, né? Foi em 2023 que o CNJ consolidou, né, as normas da corregedoria extrajudiciais. Você tem lá uma enciclopédia, todas as medidas extrajudiciais regulamentadas. E ano passado, por exemplo, só para ter a noção, Egito, você passou a permitir inventário extrajudicial com incapaz, inventário extrajudicial com interditado. Já era possível, né? Mas agora ficou mais claro. Inventário extrajudicial da pessoa que deixou o testamento. E alienação de um bem durante o inventário sem depender de autorização judicial. Então perceba, vamos dar um exemplo aqui muito rápido, só para não me alongar muito. Muito comum. Resolve muito problema, né? Isso aí. A pessoa recebe patrimônio, mas não tem dinheiro para poder pagar condomínio, IPTU, certidões, enfim. Exemplo clássico, aquela família tradicional, três filhos, pai faleceu, deixou 3 imóveis ou 4 imóveis para esses filhos. Mas, infelizmente, eles não têm dinheiro para pagar honorários de advocatícios,
para instaurar um procedimento de inventário, para pagar o famoso imposto ITD, lá, o imposto da causa-morte no inventário que vai ter que ser pago, que tem uma variação aí de 4% a 8%, dependendo do estado, enfim, que é caro, e todo um procedimento moroso demais no judiciário. A coisa mais simples a se pensar é pegar uma casa, um imóvel, um bem desse inventário e alienar. Acabou. Isso vai automaticamente capitalizar o que a gente chama de espólio, aquela massa patrimonial, vai capitalizar os herdeiros, vai capitalizar o bolso do querido advogado, que vai poder receber honorários advocatícios, e você vai conseguir botar isso para andar. Estamos com um caso desse no escritório, inclusive contando avidamente, né, as horas aqui, porque a venda de um dos imóveis é um meio prático para pagar condomínio, IPTU, impostos, honorários do advogado, inclusive um dos outros imóveis que está no acervo patrimonial lá do espólio, nós temos uma situação também de dívida condominial com a nossa administradora que interessa ao síndico resolver, e o meio prático justamente é esse. É isso. E é como isso. não existe exatamente almoço isso. grátis, por exemplo, a norma que regulamenta a venda do bem inventário, ela obriga você a fazer o inventário extrajudicial. Se quiser vender, vende, mas tem que fazer o inventário. É uma vendinha casada. Uma venda casada. Você faz a alienação e junto já vamos chamar assim, consigna, né? Deposita, melhor falando. Sei lá, tinham 4 imóveis, vai vender uma casa, vamos botar o número redondo porque eu não sei fazer conta. 100 mil. Desses 100 mil, o cara vai pagar para essa casa e tem que deixar ali separado o valor dos emolumentos do inventário, o valor do pagamento do ITD, para concluir a operação do inventário. É uma venda casada, uma operação casada, chamemos assim. Eu acho até que faz sentido, porque a pessoa poderia resolver parte do problema com dinheiro e ficar ali acomodada, jogar aquilo para frente. O objetivo é injetar recursos para viabilizar a realização do inventário. É isso. E antigamente, antes dessa norma, essa norma foi para o CNJ, mas já era permitida em alguns estados antes disso, né? Nosso, inclusive, Rio de Janeiro, foi um dos pioneiros a fazer isso. Esse é o provimento 77, Era o provimento 77, deixou de ser, porque do TJ do Rio. Introjetado no CNJ. Teoricamente agora nacional, né? Teoricamente agora nacional. Ia dar um exemplo, esqueci. Acontece. Você comentou. Não, o que acontece? Antes de ter essa regulamentação, por exemplo, no TJ do Rio, as pessoas faziam a clássica cessão de direitos hereditários. Sim. Então você tinha lá 4 bens e você fazia a cessão de direitos hereditários. Mas convenhamos, varrer o bar do tapete. Porque a cessão de direitos hereditários, o destino nela é ir para o inventário. O cessionário se habilita no inventário, vai sair lá no final a partilha, ele vai receber aquele bem, mas ele continua vinculado ao inventário. Ou seja, um imóvel, entre aspas, vendido por uma cessão de direitos hereditários, ele tem uma depreciação. Porque não é imóvel regular. Eu não estou vendendo de verdade, tecnicamente. Vai dar trabalho danado. Então, esse imóvel vale 100 mil e vai ser transferido, falemos assim, um pouquinho mais correto, para um interessado, um investidor, não vai ser 100 mil, 70, 80, porque tem que botar todos esses custos, tem essa depreciação. Nessa operação que a gente está conversando agora, não, preço de mercado. A operação é normal. Só que do valor que ele iria pagar, retém-se essa parcela para pagar imposto, pagar todo mundo. Todos, inclusive honorários do advogado, e está no provimento também, tá? Os honorários do advogado. Só para concluir, eu sou de um tempo que, assim, e hoje ainda é assim, né? A escritura de compra e venda, por exemplo, não é obrigatória assistência de advogado. Se você reparar, quando veio a lei da justificação, ela fala, tem que ter presença de advogado. Quando vem a uso capião, presença de advogado. O legislador está tendo essa consciência. Vamos desjudicializar, permitir que se faça diretamente em cartório, mas obrigar a assessoria de advogado. Tem que ter participação de advogado. Que é o primeiro contato da pessoa, do cidadão, com o seu direito. É o advogado, não tem solução. Sim. Então, o extrajudicial, como eu falei no início, obviamente, no imobiliário está muito em expansão, mas concordo com o que a gente falou no início, sem ser incongruente com o que eu falei, também ainda não acho que é uma advocacia que você possa viver só dela. Porque ainda não há essa questão cultural, há vários entraves, os cartórios, um monte de coisa no meio do campo dessa história. O contencioso ainda é o grande forte na advocacia. É verdade, muito bom. Bom, falamos aqui sobre várias ações e instrumentos extrajudiciais. Gabriel, temos ferramentas gratuitas para quem atua no mercado imobiliário. Você poderia citar algumas ferramentas para que a gente consiga analisar, debater a respeito delas, da sua utilidade? Assim, o que acontece, né? A grande dificuldade que a gente tem para atuar no mercado imobiliário, seja qual for o nível ou o nicho do mercado imobiliário, é que a gente depende muito de informação para tomar decisões, né? Então, por exemplo,
Uma pessoa quer vender um imóvel. Pô, tem que ter noção de como é que tá a matrícula daquele imóvel. Se aquele imóvel tem matrícula, ele está só transcrito. Hoje é muito mais fácil. Na minha época, você ia correndo no cartório para Aí. pedir pro amigo Pra um fazer amigo. um favor, uma busca verbal. Aí você ligava para o advogado, eu já fui lá, fiz a busca verbal, mas eu queria ver a certidão. Mas, doutor, são 5 dias úteis. Aí você pedia pro amigo tirar uma cópia do livro sem o selo, ele riscava, aí você mostrava em off aqui, ó. Ah, tudo bem, doutor, mas eu queria certidão. Mas eu então quero você espera certidão. 5 dias. Então hoje você tem hoje você tem uma série de ferramentas, algumas delas gratuitas, outras pagas, que exatamente nos municiam dessas informações. Uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para quem trabalha com o mercado imobiliário, aí vou falar em nível nacional e aqui em Rio de Janeiro, São Paulo, é o mapa do registro de imóveis. O mapa do registro de imóveis, ele é uma ferramenta formidável, que na verdade ela é uma integração que existe entre o banco de dados do que vai se tornar o SERP, né, que já é o SERP, Sim. mas que vai se tornar o SERP, e o sistema de mapas do Google, né, do Google Maps, em que ele identifica e mapeia as circunscrições dos registros de imóveis e vai dizer: aqui tem um imóvel com a matrícula tal, aqui tem um PAL assim assado, aqui tem uma área de proteção ambiental. E se vocês olharem o mapa, que é só botar no Google Mapa do registro de imóveis, ele cada vez está mais completo, ele cada vez está mais alimentado. Inclusive, em breve, isso até para os corretores de imóveis vai ser um negócio muito legal também, ele vai dizer qual é o valor declarado da transação imobiliária no mapa, gratuitamente, sem você pagar um centavo por isso. Quem criar o robozinho que pegar aquilo ali e começar a calcular vai ter uma precificação de mercado muito diferenciada. Legal. Nesse mapa você tem um link direto, quando você clica, por exemplo, numa matrícula, ele vai te dar um link direto para um negócio chamado de visualização. Visualização da matrícula nada mais é do que esse favor, Isso aí. esse gentil favor Que era feito que antigamente. alguém te fazia, que custa a bagatela de, se eu não estiver errado, R$43 agora. Era Nessa base. 36, 37, 43 agora, eu acho. Tá R$50, isso aí. Você, Isso aí. você Então, consegue rapidamente. No máximo R$50 você vai conseguir ter acesso à visualização da Extremamente matrícula. útil. Você tem informação ali, tudo. CPF, nome, matrícula, pronto. E o detalhe é o seguinte, Resolve a vida. imagina que você é um advogado que trabalha como a gente lá, que trabalha com estruturação de negócio. Você vai estruturar um negócio. Antigamente, para eu descobrir quem era o dono de um terreno, cara, era um caos. Porque o terreno não é numerado. Não tá... Agora não, agora eu entro no mapa, o mapa vai me dar lá, ele tem lá um... Ou aquele terreno já tem uma matrícula, quando tem é mais fácil, mas se ele me der o PL, eu entro no sistema da prefeitura, vejo o PL, vejo quem é o proprietário que consta no PL, pego o nome do proprietário, jogo num sistema de busca de dados, pego os dados do cara e faço contato com o cara. Isso tudo em minutos ali, gastando muito pouco. Então, o mapa, ele é talvez um dos principais. Um outro sistema que ele é formidável é o que era o ONR, que era o SAEC, depois virou o ONR e depois virou o RI Digital. O RI Digital, ele nada mais é do que uma plataforma de integração registral em que você consegue praticar atos registrais de qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do Brasil. Então, eu quero registrar um termo de penhora de um imóvel no Pará. Antigamente, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que ligar para um advogado do Pará. Pô, quanto é que você me cobra para fazer uma diligência, para protocolar uma petição, assim, assado, tararara. Ah, tanto. Ótimo. Eu ia ter que mandar por SEDEX aquele documento, etc, para ele levar no registro de imóveis. Ah, mas e o processo eletrônico? Não faz diferença, porque o registro de imóveis não necessariamente ele é eletrônico. Então, nem o processo eletrônico solucionava isso. Hoje não. Hoje você vai entrar no RI Digital, vai ver lá a circunscrição, vai entrar no mapa, vai identificar onde é que está, tudo bonitinho, vai entrar no RI Digital e vai poder fazer o protocolo disso eletronicamente. E o RI Digital está ampliando. Hoje em dia a gente consegue fazer uso capião pelo RI Digital. A gente consegue fazer a apresentação de CRF, né, que é a certidão de regularização fundiária também, pelo RI Digital. A gente consegue fazer o acompanhamento de matrícula, que é um negócio fora de série. Eu tenho lá um imóvel que um fiador me deu, que o fiador apresentou para demonstrar a idoneidade. Muito interessante. Demais, isso aí. Apresentar a idoneidade financeira dele. Eu tenho um imóvel. Pô, não sei se aquele imóvel vai ser penhorado, vai ser vendido. Eu posso acompanhar aquele imóvel e se qualquer ato registral for praticado nele, o sistema me apita. Ele me avisa, ó, foi praticado um ato registral sem que eu tenha que tirar um inteiro teor, que é mais caro, custa 100 e alguma coisa. Então, assim, essas ferramentas, então eu diria essas duas. O mapa do registro de imóveis e o RI Digital são ferramentas que qualquer advogado que esteja iniciando ou que esteja nessa nossa vida de mercado imobiliário tem que dominar. Tem que saber usar à perfeição.
Sem falar, né, assim, nas clássicas que você encontra na internet aí, registradores. Ah, não, claro. Sem falar sem essas. contar as clássicas. Registradores.org, Sensec, certidões online, Isso. central de certidões. Você que está saudosista dos seus tempos primórdios, era do tempo que você ia lá no centro do Rio de Janeiro, prédio lá no Almirante Barroso, tirar certidões. Online, você tira ali ó, do seu ar-condicionado, 48 horas vai estar o PDF da certidão válida no seu e-mail. Isso porque Boa. tem a central. Antes da central, então era pior. Era Você varejo, ficava- era separado, Você exatamente. vai Essa é fazer uma loucura, notificação pelo RTD, você faz tudo online. Tudo você não sai online, mais, antigamente era um exatamente, inferno, você faz tinha que ir dali, lá ó. pegar fila. E se você tiver muita urgência, já fez isso. Você vai lá, requer, ela faz contato com o cartório específico, você manda alguém lá ligar. Geralmente um WhatsAppzinho você consegue falar com o cartório, pede urgência. Tudo bem, tem pessoas com boa vontade, pessoas que não têm. Ok, mas... Normal da sempre vida do existiu. ser humano. Isso sempre existiu, não vai mudar nunca. É o ser humano. Se você com um pouquinho de sorte, com um pouquinho de carinho e amor, talvez a pessoa te mande no mesmo dia, no seu WhatsApp, aquela certidão. E às vezes eles embaraçam um negócio imobiliário que estava para resolver. Então é importantíssimo você saber fazer isso. Matheus, oportunidades para advocacia na área imobiliária. O que você visualiza aí? Como é que o advogado pode captar no termo correto, né? Prospecção, né? Ou como é que ele pode ter relação com o cliente, como é que ele pode dar visibilidade ao seu trabalho e celebrar contratos e conseguir clientes para fazer ações, enfim. Então, hoje o mercado imobiliário ele é muito vasto, né? Como foi colocado várias vezes aqui. Dentre as áreas do direito imobiliário, nós temos o capião, aí temos também a extrajudicial, o inventário, como foi falado pelo Feijó, despejo, enfim, as áreas... Condominial, na adimplência locação, condominial, então... revisão de contrato. Exato, eu acho que é um mar aí infinito de oportunidades. Inclusive, quando as pessoas falam que a advocacia está saturada, a gente fica até um pouco assustado. Poxa, hoje eu acho que nós temos muito mais opções, conforme foi falado pelo Feijó. Cara, tem agora plataforma para você pesquisar tudo sobre os imóveis. Hoje tem plataforma para você organizar escritório. Hoje tem tudo. Então, o tempo que a gente gastava para poder correr atrás de certidão, hoje nós temos para poder trabalhar de fato, sabe? Para focar também em outras partes, como a própria gestão e o próprio marketing, conforme a pergunta. Mas eu acho que hoje o advogado, não só o jovem advogado, mas também o antigo, ele tem a grande necessidade de se inserir no mercado digitalmente, isso é claro, conforme todo mundo aqui já faz, né? Mas se inserir no mercado digitalmente, mostrar de fato o trabalho que está desempenhando, mostrar que domina também aquele assunto. E hoje nós temos o próprio marketing digital, tráfego pago, tráfego orgânico, marketing pessoal, conforme já foi explicado. O tráfego digital é basicamente... Só fazendo um ponto, depois você continua de onde a gente parou, tráfego digital. Ontem eu fiz um evento no CRES falando de mercado imobiliário. E a provocação é o seguinte... Para corretor de imóveis, o tráfego pago é uma coisa maravilhosa. Sim, mas a Tá pergunta doido, é que era a gente assim, não pode fazer isso na advocacia. nós estávamos com colegas aqui dessa maneira. da cidade que estão com uma empresa decolando. Ela existe aqui, existe Agora no ficou Rio. Alguns corretores jovens, bem apessoados, usando muito vídeo, ferramenta, muitas casas na região oceânica que eles trabalham com drone, uma coisa muito legal. Eu perguntei, o sucesso da empresa deve-se a isso? E aí o dono respondeu, e do lado tinha um outro colega também da Lopes, lá do Rio, Josué Madeira, todos eles foram unânimes. Olha, é mais uma ferramenta, um instrumento para você estar em contato com uma pessoa e para dar visibilidade ao seu trabalho. Mas o que vai realizar negócios é a sua técnica, a sua apresentação as pessoas estarão em contato com você. Como é que você vai, entre aspas, se vender? Como é que você vai se conectar com essas pessoas? E eles falam, tem advogados antigos que não usam as redes sociais, mas eles conseguem no grupo da igreja, no grupo da escola, grupo de futebol. Então, ou seja, quem é profissional liberal tem que estar sempre bem inserido, né? Porque senão você não consegue ter relações. Você pode ter uma técnica elevadíssima, mas não ter relação interpessoal, não ter projeção, e não consegue advogar, não consegue ter cliente, né? Quer ver um teste pessoal que você pode fazer, que eu oriento todo mundo lá no escritório, é o seguinte, advogar para amiga, advogar para família é um problemão. Cada um sabe de si, etc. Feito esse peão. Disclaimer, né? Feito esse disclaimer. Cara, se você não é a referência de advocacia dos seus amigos e da sua família, você não vai captar nenhum cliente. Se quem gosta de você... Você tem um problema de branding. Exato. Você não tem sua marca. Se quem gosta de você... Não confia em você, não como é que o estranho vai confiar? Se você não é a referência do cara... Óbvio.
Cara, como é que você vai ser Exato. referência de uma pessoa que nunca tinha... Exato. Então, assim, Exatamente. a advocacia é 70% relacionamento, a verdade é essa. Então, Total. Se não mais, né? se não mais, não né? mais, É, que- se não você- mais, vamos se não lá, mais. 80, 75 para ficar entrando aqui. Então, 75%, então, assim, cara, começa por quem gosta de você. Porque quem gosta de você, você já venceu boa parte das objeções. A pessoa já É. vai com a tua cara, ela já E acha você um cara e maneiro. a parte importante disso é o seguinte, a gente estava até conversando esses dias que a gente viu um vídeo... Mas não que advoga o- pra eles, não. É Só seja referência, complicado, não é tô verdade. estimulando ninguém a advogar É pra mim, verdade. não, hein, pelo amor de Deus. A gente estava conversando esses dias que a gente estava assistindo um vídeo qual... Não lembro quem foi, acho que foi o Joel J, não lembro. Ele falou o seguinte, que a melhor forma de prospecção com mais retorno, né, é a indicação. Ele fala, óbvio. você quer saber uma forma que você investe e volta 87% com chance de você fechar o negócio? É a indicação. Indicação, Óbvio. Então é Sem por isso que dúvida. isso envolve tudo. Tá dando até continuidade na pergunta que o Francisco me fez. É o seguinte: existe um compilado, né, de coisas que são necessárias a gente cumprir para de fato fazer essa prospecção. O que acontece? Não adianta nada você fazer um excelente tráfego pago, usar um excelente funil de vendas ali, se quando a lead, né, a pessoa, o cliente chegar no seu escritório, chegar na sua página de vendas, a sua página de apresentação, enfim, ele vê que você não tem credibilidade no mercado, que você não tem estrutura. Vai chegar no Google, vai pesquisar, caramba, não tem ninguém que avaliou ele. Ou então, tem 3 avaliações aqui, 2 foram negativas. Qual é a estrutura desse cara? Qual é a história dele? Por exemplo, se alguém Não tem for... uma trajetória, né? Não não tem uma tem uma identidade trajetória. associada ao que ele está vendendo. Exatamente. Então, por exemplo, se alguém for procurar o Dr. Carlos Gabriel Feijó, vai encontrar ali uma excelente história, então vai dar mais credibilidade ainda àquela lead e vai acabar fechando. Da mesma forma com o Haroldo, com o Dr. Francisco. Então, acho que tudo isso é muito importante. E não só isso, conforme o próprio Dr. Carlos falou, há uma enorme necessidade de ter essa percepção de valor das pessoas próximas a você, ver que você faz também o seu marketing pessoal, as pessoas te reconhecerem como um profissional bom. Não adianta nada o seu próprio familiar chegar, saber que você é especialista em direito imobiliário, contratar o vizinho que também faz direito imobiliário. Fala não pro teu familiar, mas deixa ele te tentar te Exato. contratar, pô, peraí. E o É pior isso de aí. tudo, ainda é capaz de contratar, dar problema e ainda voltar para você consertar de graça. Isso aí. É isso aí. Então, eu acho que a melhor forma de você conseguir fazer de fato uma boa apresentação, se inserir no mercado, é também fazendo marketing também, mas claro, também estando nos lugares corretos, fazendo networking, é você participar de uma comissão, é você de fato somar ali para a sociedade, somar ali para a sua área. Nossa, vou fazer parte da AMAME, vou fazer parte aqui da Comissão de Direito Condominial, Direito Imobiliário aqui de Niterói, do Rio, enfim, da onde você mora. Então, acho que tudo isso é importante para você criar relacionamentos, para você tirar dúvidas, né? Até porque você vai ter pessoas boas ali do seu lado, pessoas que também são especialistas na mesma área que você. Da mesma forma, você vai ser visto como alguém que, de forma, é atuante ali na sua área, sabe? Então, acho que é um compilado de informações, eu acho que tem bastante coisas ali que tem que andar em conjunto, tá? Não é só, como eu disse, não é só o tráfego pago, não é só o marketing digital, não é só é também tráfego orgânico, né? Que é você tá ali, tratar bem o seu cliente. Chegou o cliente no seu escritório, o que você vai fazer? Caramba, vou fazer um ótimo atendimento, vou passar um andamento processual para ele, vou explicar o que de fato eu estou fazendo. E o cliente já chega com cheio de informação, né? Pelo Google, pela inteligência artificial. Hoje, já chega te perguntando. hoje é 1000 vezes pior, porque Já hoje as chega te pessoas perguntando perguntam ao chat GPT, perguntam a todos os lugares. Aí, às vezes, quer até discutir contigo. Aí você coloca ali no chat GPT, às vezes o chat GPT mesmo coloca, opa, houve um equívoco. Já aconteceu. Pessoal, estamos aqui encaminhando para o encerramento. Falamos aqui de direito imobiliário, advocacia imobiliária, mercado, né? E aí queria que vocês já fossem caminhando para uma rodada final de considerações, falando da área de atuação, né, de vocês, falando de possibilidades, como vocês veem a advocacia imobiliária, para onde a coisa aponta, né? Qual o papel do bom advogado imobiliário, como você pode se desenvolver e crescer na área. Fiquem à vontade aí. Haroldo, então, Haroldo Lourenço, fala um pouquinho desse tema aí para a gente já encaminhando para o nosso encerramento. Perfeito, ótimo. Não, vou pegar um pouco do gancho do que vocês estavam falando antes, ainda vou mais além, tá?
Eu nem vejo mais hoje uma dicotomia entre mundo presencial e digital. É a mesma coisa. mesma Isso não coisa, é existe. verdade. Não existe mais. Quem está pensando agora em ir pro digital, cara, você tá vivendo Já isolado tá no bem país. atrasado. Você tá bem atrasado. Isso não tem nem como discutir isso contigo. Não tô mandando você fazer dancinha, não tô mandando você fazer vídeo na internet, pelo amor de Deus. É muito além do que isso. É uma vitrine. Você tem que estar ali. Não tem solução. Você tem que estar ali. É necessário. É importante. Não adianta você jogar dinheiro que o Meta vai adorar no tráfego pago, se quando o cara chega até você, você não consegue fazer o atendimento, como o Matheus falou, você não tem profissionalismo, você advoga de qualquer maneira, como eu costumo brincar, você advoga à deriva, você não passa o mínimo de autoridade e credibilidade para o seu cliente. Não vai adiantar de nada, vai chegar um monte de gente, você gastou dinheiro, tráfego pago vai comer o teu dinheiro inteiro lá e não vai sobrar cliente nenhum no final. Você está jogando o dinheiro pela janela assim, ó, e vai embora, acabou. Não tem nem autoridade, não tem tem trajetória, não tem nada, conhecimento. nada, Né? Você nada, traz a nada, pessoa até nada, você, ela vai nada, embora. nada. Traz e ela vai embora, exatamente. Ela vai ali, fala contigo e vai embora, acabou. Não continua nem a conversa contigo, então não faz sentido nenhum isso. Dentro dessa, colocar esse primeiro aspecto desse assunto que a gente estava debatendo aqui, né? Eu sou entusiasta do digital, evidentemente, a gente tem que ter esse posicionamento no digital e, sem sombra de dúvida, o direito imobiliário, na minha opinião, é uma das áreas uma das áreas mais promissoras. Seja no momento de crise, vão ter pessoas que, enquanto algumas choram, outras vendem lenço. E essas pessoas que estão vendendo lenço vão precisar de um bom advogado imobiliário para assessorá-las. Geralmente, no mercado de crise, aumenta investidor. Pandemia foi isso. Pandemia, muita gente ficou parada na sua advocacia porque não se posicionou de maneira adequada. O meu escritório, parece loucura isso, mas o meu escritório teve uma movimentação enorme no período da pandemia. Só que foi assim, ao inverso. Mudou o ângulo. Eram investidores. Quem tinha pessoas que estavam desesperadas, infelizmente, é o sistema capitalista, vendendo imóvel, passando imóveis, o outro que tinha um dinheiro investido pegava e comprava imóvel barato, preço no chão, e para ele não faz diferença. Espera 6 meses, a pandemia ia acabar, acabou, graças a Deus, já uma página virada nossa, a pessoa foi lá agora, está com dinheiro no mercado, está colocando imóvel para venda. Então o mercado imobiliário, ele se adapta, seja na crise, seja na alta do dólar, seja no aumento da Selic, seja no aumento da taxa de juros, o mercado imobiliário está aí. E um ponto, só para concluir, o advogado imobiliário pressupõe ter outras qualidades, como a gente falou aqui na mesa de marketing digital. O advogado imobiliário também é muito importante estar atento à economia. Movimentações na economia, impacto no imobiliário. Se eu tenho uma queda da taxa de juros, aumenta o financiamento imobiliário. Aumentando o financiamento imobiliário, aumenta a procura por compra e venda, por assessoria. A taxa de juros está muito alta, vai aumentar a inadimplência, talvez de extratos, como ele está comentando aqui. Então, assim, são coisas que você tem que estar alinhado. Direito é muito além, advocacia é muito além de só direito. Qual o seu Instagram, Haroldo? O pessoal te acompanhar, seu trabalho aí. Prof_Haroldo Lourenço, Haroldo com H, Haroldo Lourenco. Com H e sem o cedilha, né, lá no final. Faz um briefzinho sobre a mentoria, como é que tem sido o seu trabalho nessa área, como é que tem encontrado espaço para o advogado. Legal. Eu tenho um curso que eu lancei já há muitos anos atrás, já bati mais de quase, chegando esse ano e fazendo a contabilização, quase 6 mil alunos, que é o que a gente chama de PAI. É o Prática na Advocacia Imobiliária, um dos pontos que a gente comentou aqui. Eu senti esse gargalo que há no mercado. Não há prática na advocacia. Infelizmente, a maioria das faculdades são as aulas, respeitosamente aos nossos colegas, sou professor da graduação da FRJ, faço esse ano 9 anos como professor da graduação, mas raras as vezes que nós temos professores que são advogados. Isso aí. A verdade é essa. Ou quando são, aquela brincadeira, né? Advogado com OAB. Ele tem OAB pagando todo ano a anuidade, mas não é advogado. Não é advogado. Infelizmente, não é advogado. Tudo bem, Haroldo, a faculdade é de Direito, não é faculdade de Advocacia. Eu entendo, mas se vai jogar no mercado um cara que vai fazer a prova da OAB, vai estar no mercado e vai começar a advogar, a faculdade tinha que, no mínimo, dar essa base. Não dá. O Prática na Advocacia Imobiliária tem esse aspecto. E quase todo ano, pelo menos de 2 em 2 anos, eu atualizo, já está no PAI 3.0, que é o Prática na Advocacia Imobiliária 3.0. É um curso online, a pessoa vai lá, faz contato comigo lá no Instagram, tem uma equipe para assessorá-la. A mentoria que o Egito falou já é diferente, já é personalizado, são encontros. O Egito já foi, Carlos Gabriel já foi, Matheus já foi, palestrar, falar, debater. É um papo no Zoom com outro suporte todo lá para os advogados. Mas o propósito é exatamente esse, é fazer mentorar o jovem, o experiente advogado que é melhor se posicionar na carreira. E só finalizando então essa parte, como a dificuldade do mentorado, né? Encontrar uma área para atuar, é a falta de prática, é a falta de um direcionamento técnico, a falta de uma área para seguir. Sei de falar de bate-pronto. Sabe o que eu mais cresci no PAI 3.0, que eu mais implementei? O que não é do direito. O advogado peca muito nisso. Gestão de escritório, profissionalização do escritório, atendimento ao cliente, precificação do seu trabalho.
É isso. O que falta muito ao profissional, e o profissional de sucesso, vou dar um exemplo pessoal, não quero dar exemplo dos outros. O Egito comentou, eu sou mestre, sou doutor, tenho um pós-doutorado, mas não é isso que vai encher meu escritório de advocacia. Te garanto. São títulos acadêmicos. A maioria dos advogados de sucesso do Brasil, que você pode pegar milionários, bilionários, talvez não tenham nem pós-graduação. Mas eles sabem a chave do negócio, sabem fazer uma advocacia de sucesso, uma advocacia rentável. O advogado hoje, ele peca não é por não conhecer a lei de locações, condominial, o que a gente está debatendo aqui, mas ele não sabe gerir a carreira, ele não tem essa gestão profissional e rentável da sua advocacia. Para mim, esse é o grande problema, esse é o grande ponto. Muito bom, excelente, excelente. Gabriel Feijó, fala um pouquinho de si, advocacia, perspectivas. E, pessoal, é um ponto importante que o Matheus citou, né? Participar de comissões e associações. O Gabriel está na BAME e, se Deus quiser, próximo presidente aqui da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, pessoa com conhecimento, credibilidade. Fala um pouquinho para a gente, Gabriel, advocacia, projetos. Vamos lá. Eu sou advogado, né? Sócio de um escritório fundado por mim. Vamos completar agora 13 anos. Vamos completar 13 anos agora. Sou professor também de programas de pós-graduação. Atualmente eu dou aula na PUC, na UERJ, no NUFEI e na ESA. E nesses programas de pós-graduação não tem um curso que nem do Haroldo. Até penso, etc. Mas dá trabalho pra caramba, não dá, Haroldo? Muito. Pois é, então. Dá trabalho, tem que me organizar o meu tempo para fazer. Ele só falou o trabalho, não falou que dá dinheiro. Não, aí é delicado, poxa. Então, assim, penso, mas é um projeto um pouco mais para frente. Mas o que eu queria falar mesmo é dessa questão do associativismo e participar de comissões. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Falando de ABAME especificamente, a ABAME ela é a Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário. Ela é uma das entidades mais antigas que nós temos nesse segmento. Ela tem 35 anos, minha idade, por sinal. Tem exatamente a minha idade. Você no dia da fundação da BAME, não? É um garoto. Largaram o bebê, por meses, igual Moisés, por vindo meses. das águas. Da portaria. Aí o Capanema abraçou o bebê. Exatamente. O Capanema abraçou lá o Foi por meses. Então. Ih, meu bebezinho, uma vocação pra você aqui. Faz isso. Com certeza. Foi por meses, então assim, a ABAME foi um divisor de águas na minha vida. Inclusive, estão todos mais do que convidados a fazer parte da nossa associação. Ela está em franco crescimento, ela é extremamente receptiva a advogados jovens, advogados que já têm experiência, advogados que estão fazendo transição de carreira, porque tem muita gente fazendo transição para esse nosso mercado. E ela permite exatamente a criação de parcerias, de conversas sobre esses temas. Networking, né? O profissional não se faz sozinho, que acho que é o mais importante. Acabou, é isso aí. O advogado que advoga sozinho, aquele lobo solitário, lá você vai encontrar seus pares, pessoas com as mesmas dificuldades que você, vai ter um momento descontraído de tirar suas dúvidas. Haroldo faz parte da BAME, Francisco faz parte da BAME, Matheus, se não faz, vai levar uma bronca depois. Isso aí Não, tô levando 4 lá do escritório, prometeram. Mas o ponto é, assim, procure, a BAME em especial, mas procure locais em que você esteja cercado de pessoas que podem agregar. Isso é a dica que eu daria para quem está aqui. Então, seja a OAB, seja a BAME, seja o IAB, mas procure locais em que você tenha gente de qualidade, com quem você possa trocar, porque a advocacia ela é muito solitária. A gente tem muita dificuldade de fazer isso sozinho e não é à toa que a gente normalmente se cerca de sócio para exatamente ter com quem conversar, com quem trocar ideia. Eu agradeço o convite e o meu Instagram é @carlosgabrielfeijó. Beleza. Carlos Matheus Monteiro, nosso mais jovem advogado aqui da mesa. Então, meu posicionamento final aqui é basicamente o resumo de tudo que nós já falamos. Ratificando o que o Dr. Haroldo falou, acho que hoje há enorme necessidade dos advogados se especializarem, né? Só que eu acho que os advogados vão inteiramente a isso e acaba futuramente tendo problema com gestão, com a própria prospecção, com posicionamento. Então, é de extrema importância que esses advogados, de fato, procurem se aprofundar também em coisas que a própria faculdade não dá. Até indico que entre na mentoria do Dr. Haroldo, que tem tudo isso, principalmente se você for do mercado imobiliário, quiser seguir essa carreira do direito imobiliário. E hoje, eu digo com autoridade, assim, até por experiência, a grande maioria dos advogados não consegue fazer a própria gestão e não consegue trazer a sua imagem pessoal, né? Mostrar a sua imagem pessoal ali, fazer seu marketing, e também não participam de comissão, não participam de interação com outros advogados, não fazem o próprio network para poder
compartilhar, né, ideias, tirar dúvidas, né, agregar ali com o outro, mas é de extrema importância. Mas o resumo todo é esse. Criem relacionamentos, estudem um pouquinho mais do que você não aprendeu ali na faculdade, que é a própria gestão, marketing, e é isso. Acho que é a parte que eu extraí daqui. Muito bom, pessoal. Finalizando aqui, quero agradecer também nossos... Você botou óculos? Para ler de perto. Quero agradecer nossos patrocinadores, já agradeci alguns aqui no início, agradecendo agora Perazzoli Advogados, com mais de 20 anos de história. Escritório André Perazzoli é referência nas ciências criminais, especializado em direito penal econômico e tribunal do júri. O escritório se destaca pelo compromisso em superar as expectativas dos clientes, unindo técnica, expertise e um trabalho objetivo. Um verdadeiro exemplo de excelência na advocacia. Quer conhecer mais sobre a Perazzoli? Acesse www.andreaperazzoliadvogados.adv.br. Também a nossa presidente da Anacrim, aqui da Metropolitana 2. Quero agradecer Simone Viana Advocacia, que é especialista em direito condominial, família e sucessões, com experiência em soluções personalizadas para transformar desafios jurídicos em tranquilidades. Quero agradecer Leve Contabilidade, contador condominial e que também é parceiro dos advogados. Proteja seus rendimentos, abra sua pessoa jurídica com Gilcimar Conceição. Quero agradecer aqui Rafael Thiago, trabalha com plano de saúde, pode ajudar todos os profissionais a ter uma economia e ainda ter cashback para aqueles que são advogados e membros do judiciário. Contato @rt.negócios 21 97 347 5232. E finalizando, arrematando aqui, Juliana Araújo, leiloeira pública com 10 anos de experiência no mercado da leiloaria. Realiza leilões nos processos judiciais e principalmente cobrança de cotas condominiais. Grande parceira aí, dois advogados, tem uma boa leiloeira para lhe dar assessoria nas suas arrematações. Queridos, nós tivemos aqui hoje um excelente programa com grandes nomes da advocacia imobiliária, grandes profissionais que trouxeram uma rica experiência. Quero agradecer aqui Gabriel Feijó, obrigado, amigo, vocês. Haroldo Lourenço, parceiro de todas as horas, Carlos Gabriel, Carlos de Mateus, é muito Carlos junto. Carlos de Mateus, hoje sócio lá da Francisco Egito Advogados, uma mente assim visionária, enfim. E foi muito importante essa reunião. Um abraço a todos, até a próxima, muito obrigado. Um abraço. Um abraço.